Quando alguém te faz mal, o que é que você deseja para ele? O bem ou o mal em troca? Vamos conversar um pouco sobre? E aí, meus nobres, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Arsênicos. Espero que vocês estejam bem, tá certo? Para caso alguém acompanhe aí o canal de maneira mais assídua, deve ter percebido que eu fiquei praticamente uma semana sem postar nada. E eu tive boas razões para tal. Uma semana muito agitada, né? Situações um pouco chatas, mas que ajudam a gente a crescer. Eu acho que essa é a beleza, é uma das belezas da vida, né? Eu acho que quando a gente tenta minimamente enxergar o lado positivo das coisas, eu penso que a gente pode crescer e a gente pode aprender certas coisas. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso justamente nesse vídeo aqui. A intenção inicial era falar só sobre o tema que já está escrito aí no título, né? Desejando bem ou mal? Uma pergunta. Mas eu tive uma ideia mais cedo, né, dias atrás, de fazer uma reflexão chamada Paz na Perda. E no final das contas eu resolvi condensar, né, as duas reflexões. Por quê? Para você chegar no ponto de decidir se vai desejar o bem ou o mal para alguém, é muito provável que você teve algum tipo de prejuízo provocado por aquela pessoa, né? No meu caso específico, eu acho que eu já cheguei a falar em algum vídeo aí, tivemos uma perda, né, ou melhor, uma dor de cabeça na semana passada, que foi um furto, né? Furtaram um objeto nosso de valor. E é claro que fica aquela sensação estranha, né, de impotência. Poxa, você se esforça, você trabalha, compra algo e aí simplesmente vem alguém e por qualquer motivo simplesmente furta, né? Rouba aquilo que é seu. A gente não se sente muito bem. Mas aí que está a questão. Eu acho que é natural sentirmos raiva, é natural sentirmos frustração, é natural sentirmos algo. Somos seres humanos, né? Mas o que fazemos com esse nosso sentir? Devemos permitir que esse sentir se transforme num desejo ruim para outra pessoa, numa falta de perdão, né? Eu acho que tudo na vida pode ser aprendizado. Eu acho que foi ontem. Eu estava conversando com uma pessoa que de uma certa forma contribuiu, né, para parte da resolução desse problema do furto. E nós trocamos mensagens. E a pessoa, né, ele, de muito bom grado, ele ajudou da maneira que pôde. E depois trocando mensagens e tal, e aí eu falei com ele que além dele ter furtado um objeto nosso, ele também furtou objetos de outras pessoas, aparentemente a mesma pessoa, né? E aí, e o cara, pelas mensagens, mostrou uma certa indignação, o que é natural de qualquer pessoa. E eu, naquele desejo de mostrar, né, um pensamento cristão, eu falei algo para ele do tipo: a minha oração é que essa pessoa, né, ele possa, sei lá, ter um encontro com a graça de Deus, ele possa de uma certa forma se arrepender do que está fazendo e ter uma modificação na vida. Depois a conversa mais ou menos se encerrou e eu fiquei depois me questionando:
o que é que ele deve ter pensado? Será que ele deve ter achado que a minha frase foi errada? Será que ele pode ter concordado? Não, não sei. Mas o que eu percebo com algumas pessoas é que existe o claro desejo de simplesmente querer vingança, querer pagar o mal com o mal. O que eu posso dizer em relação a mim é que eu sei exatamente o que é isso. Experimentei boas décadas da minha vida, pensando assim, e eu acumulei tristeza no meu coração, eu acumulei sentimentos ruins. E a pessoa com a qual eu tive pensamento, as pessoas com as quais eu tive pensamentos, né, ruins, simplesmente seguiram com as vidas delas, né? Então fica um princípio muito interessante. Quando, quando a Bíblia nos aconselha a perdoar, a amar os inimigos, a desejar o bem, orar, mesmo por aqueles que nos fazem mal, existe um princípio. Além de você fazer um bem para outra pessoa, através de uma oração, de um bom pensamento e sentimento, você também está fazendo bem, ou principalmente está fazendo um bem para você mesmo, porque você está limpando o seu coração, né? Me perdoe quem age assim, mas infelizmente eu já agi muito assim. Mas não perdoar e desejar o mal é um veneno que a pessoa toma esperando que o outro vá morrer. Eu sei, essa é uma frase clichê, mas infelizmente eu vi isso se cumprir na minha vida de alguma maneira, né? Metafórica. E a minha oração de hoje é que pela graça de Deus nós consigamos, de fato, desejar o bem, mesmo para aqueles que nos fazem o mal. Eu gostaria de convidar os senhores para que fechem os olhos ou, enfim, procurem um local de concentração para aqueles que assim o desejam. Eu gostaria de orar e convido os senhores a orar comigo. Vamos lá? Pai, Senhor, muito obrigado por mais um momento. Muito obrigado pelas perdas. Muito obrigado pelas dificuldades. E falo isso com todo respeito a pessoas que têm tido perdas muito grandes ou perdas irreparáveis. Mas eu te agradeço porque eu creio que se algo nos acontece, se nós procuramos te servir, te amar e fazer a tua vontade, eu creio que o Senhor ainda assim esteja no controle. Pai, acontece muito comumente, já aconteceu e acontece eventualmente comigo ainda, de quando alguém me faz mal, eu automaticamente querer desejar o mal em troca para a pessoa e muitas vezes não me esforçar para perdoar. O Senhor já me ensinou, já me mostrou por A mais B que essa é uma atitude, no mínimo, infantil, vamos colocar assim. Eu tenho aprendido com o Senhor que limpar o coração, né, e tirar as pessoas do cárcere do nosso coração, na verdade é uma atitude muito boa. E é isso que eu te peço, tanto para mim quanto para os irmãos, né, que estão aqui acompanhando, e assim também eu desejo. E mesmo os que não desejam. Tem gente que até tem um pensamento de querer perdoar, mas já se acostumou tanto na espiral de não perdoar, que de repente nem sabe como fazer. A minha experiência pessoal foi de simplesmente começar falando, eu perdoo, simplesmente liberar, tranquilizar e deixar que o Senhor faça o resto. Não existe fórmula, não é receita de bolo. Eu acho que depende muito da nossa vontade, do nosso desejo voluntário e do teu agir. Então eu te peço, né, que essas pessoas, pela tua graça, tenham a capacidade e usem dessa capacidade para perdoar. E que eu também assim use, Pai. Eu quero, pela tua graça, manter meu coração limpo e desejar o bem. E nesse momento eu te peço pela pessoa
que nos fez o mal, né, de furtar um objeto nosso. Eu te peço que ele se encontre com a tua graça, que ele se encontre com o teu amor, né? Que ele procure mudar os caminhos. Se é usuário de drogas, que ele encontre no Senhor a plenitude, que ele encontre no Senhor a cura dos traumas, dos possíveis traumas, para que as drogas já se tornem desnecessárias na vida dele. Te peço também por todos os meus irmãos que estão aqui e pelas pessoas que eventualmente agrediram esses nossos irmãos, esses meus irmãos. E eu te peço pela tua graça também. E pedimos, vou usar aqui na primeira do plural, te pedimos que o Senhor abençoe cada um dos nossos agressores, que nós saibamos perdoar, que nós saibamos fazer o que é correto. Não é necessariamente se fazer de bobo e dar mais 2, 3, 4 chances para que o mesmo mal aconteça, mas é um processo interno de perdão. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais este momento. Continua conosco, Pai, e que nós não apontemos o dedo de maneira negativa mais para as pessoas, né? Que enxerguemos as pessoas como iguais, como pessoas que têm direito pela tua graça mais uma chance. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado a vocês também. Desejo muita paz. Que Deus abençoe vocês demais, tá certo? E até a próxima.